Olá, bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje a gente vai desvendar o Sistema Interamericano de Direitos Humanos. Isso aí. Vamos aqui às anotações, os resumos que compartilhamos, e a missão é entender como essa engrenagem toda funciona na prática, né? Para proteger direitos. Exato. Tem dois atores principais aqui, a Comissão e a Corte, certo? Uhum, Então vamos lá, vamos desmembrar isso. perfeito. E entender essa estrutura é, assim, fundamental, porque é ela que dita como as denúncias de violações vão tramitar e quais são os mecanismos de proteção que existem. Entendi. Vamos focar nos pontos-chave desse fluxo, né? Ótimo. Então, primeiro temos a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, a CIDH. Fica lá em Washington, D.C. Isso. Composta por 7 peritos independentes. Funciona meio como uma porta de entrada para as reclamações, é isso? Eles filtram. Então, se uma pessoa ou alguma instituição faz uma denúncia, a comissão é a primeira etapa onde ela vai passar para analisar se há casos de violência, se há prova o suficiente e se o tema principal é de interesse desse grupo. É isso mesmo, ela tem uma natureza que a gente chama de quase jurisdicional. Quase. Como assim? Ela investiga, faz recomendações importantes, tenta influenciar os estados, mas ela não dá uma sentença obrigatória como um tribunal comum, sabe? Ah, tá. Entendi. Já a Corte Interamericana de Direitos Humanos, a Corte IDH, que fica em San José, na Costa Rica, Certo. essa sim é o órgão judicial mesmo, tem 7 juízes e a função dela é interpretar e aplicar a Convenção Americana nos casos que chegam lá. E a maioria desses casos começa na comissão, com uma petição individual, né? Exatamente. Mas imagino que não é só chegar lá e protocolar. Deve ter requisitos. E aqui que a coisa fica interessante. Sem dúvida. Aí entra a fase que chamamos de admissibilidade. Admissibilidade. Isso. A comissão vai checar basicamente 4 pontos cruciais e tem que cumprir todos, tá? Quais são eles? Primeiro, esgotamento dos recursos internos. Quer dizer, a pessoa tentou resolver no próprio país. O princípio da subsidiariedade. Exatamente. Isso não é só para complicar, não. Reforça que a primeira responsabilidade é do Estado, né? O sistema interamericano é uma garantia a mais. Faz sentido. Qual o segundo? Segundo, o prazo. Tem que apresentar a petição em até 6 meses depois da decisão final lá dentro do país. 6 meses. Ok. Terceiro. Terceiro, a questão não pode estar sendo analisada ao mesmo tempo em outra instância internacional. Para não duplicar. Certo. E o último? E quarto, o peticionário tem que se identificar direitinho, nome, dados. Tá, mas, olha, e se a justiça lá no país simplesmente não funciona? Ou demora uma eternidade? Isso não acaba virando uma barreira? Ótima pergunta. É justamente por isso que existem as exceções, lá no artigo 46 da Convenção. São super importantes. Que exceções são essas? Bom, essa exigência de esgotar os recursos internos e também o prazo de 6 meses podem ser dispensadas em algumas situações. Ah, é? Tipo, Se não existir um devido processo legal lá no país para proteger aquele direito, ou se a pessoa foi impedida de acessar os recursos ou teve o acesso negado. Ou ainda se houver uma demora que não se justifica na decisão final da justiça local. entendi. Isso garante que a falha interna não bloqueie o acesso ao sistema regional. Exatamente. Garante o acesso à justiça, mesmo que a doméstica falhe. Ah, e vale notar uma coisa que está no material. O quê? Que alguns países, como o Brasil, por exemplo, fizeram uma declaração dizendo que as visitas em loco da comissão, aquelas para investigar no local, dependem da anuência expressa deles. Ah, interessante. Precisa do ok do governo para a comissão visitar. Isso. E depois que a petição passa por essa fase, é admitida. E aí? Aí a comissão vai analisar o mérito, o fundo da questão. Ela investiga os fatos, ouve o Estado também, Certo. e durante essa investigação, que pode incluir coleta de informações, depoimentos, E as visitas, como você mencionou? exato, pode incluir as visitas em loco, com aquela ressalva da necessidade de anuência que falamos, mas um objetivo central nessa fase é tentar uma solução amistosa entre a vítima e o Estado. Uma negociação, um acordo. Isso, tentar resolver sem precisar ir adiante. E se não rolar acordo?
se essa solução amistosa não acontecer? Bom, se não tiver acordo, a comissão prepara um relatório. É o relatório do artigo 50. Ele é confidencial, vai só para o Estado. Confidencial. Sim, nesse momento. Nele, a comissão coloca suas conclusões e faz recomendações para o Estado corrigir a situação. E o Estado tem um prazo para cumprir. Geralmente 3 meses. Aí, depois desse prazo, a comissão tem uma decisão importante para tomar. Que é? Ou ela envia o caso para a Corte Interamericana julgar, Certo. ou ela emite um outro relatório, o do artigo 51. Esse é o relatório final dela sobre o caso. E esse não é confidencial. Ele pode se tornar público se o Estado continuar sem cumprir as recomendações que estavam no relatório anterior do artigo 50. Vira uma forma de pressão, né? Entendi. Então, nem todo caso que a comissão aceita vai parar na corte. Não mesmo. A competência da Corte para julgar casos, a competência contenciosa, ela é facultativa. Facultativa, como assim? O Estado precisa ter aceitado expressamente a jurisdição da Corte, feito uma declaração dizendo: eu aceito ser julgado pela Corte. Nem todos os países da OEA fizeram isso. Ah, tá. Precisa dessa concordância prévia do Estado. Exato. E tem outro detalhe crucial. Só a comissão ou um outro Estado-membro podem levar um caso para a Corte. Peraí. O indivíduo, a vítima, que fez a petição lá no começo, não pode levar o caso para a corte? Diretamente, não. O indivíduo não tem o que chamamos de jus standi, essa capacidade processual autônoma perante a corte. Ele é parte no processo, se o caso chegar lá, claro, participa, mas quem inicia a ação na corte é a comissão ou outro Estado. Nossa, que interessante essa dinâmica. E para aquelas situações de risco extremo, imediato, algo que precisa de ação rápida, o sistema tem alguma ferramenta? Tem sim. 2 ferramentas importantes e que às vezes geram confusão. Quais são? Primeiro, as medidas cautelares. Essas são da comissão, da CIDH. Cautelares, certo. Elas são, na prática, recomendações urgentes para o Estado proteger alguém. Não são ordens judiciais obrigatórias, mas têm um peso político muito grande. E quais os requisitos para pedir uma medida cautelar? Precisa ter gravidade, urgência e um risco de dano irreparável à pessoa ou grupo. E a comissão pode conceder para proteger pessoas em qualquer país membro da OEA, mesmo os que não aceitaram a jurisdição da Corte. Entendi. E a outra ferramenta, qual é? São as medidas provisórias. Essas são exclusivas da Corte IDH. A da corte, e qual a diferença? A diferença é fundamental. As medidas provisórias da Corte são juridicamente obrigatórias. O descumprimento delas gera responsabilidade internacional para o Estado. Então essas têm força de lei internacional, digamos. Exatamente. Elas são reservadas para casos de extrema gravidade e urgência, também com risco de dano irreparável, e só podem ser aplicadas a estados que já aceitaram a jurisdição contenciosa da Corte. Muita diferença, então. Cautelar é recomendação da comissão. Provisória é ordem obrigatória da corte. Precisamente. Distinguir as duas é crucial. Uau! Quanta informação importante, cobrimos bastante coisa. Os órgãos, né, comissão e corte, o caminho de uma petição desde o início, a admissibilidade, a tentativa de solução amistosa, a chegada ou não na corte e essas medidas de urgência. Então, no final das contas, o que tudo isso significa? Olha, significa que existe uma arquitetura, uma estrutura bem complexa e pensada para proteger os direitos humanos aqui nas Américas, com filtros, com mecanismos diferentes para cada tipo de situação. Certo. Mas, se a gente olhar o quadro geral, né, a eficácia disso tudo, bom, ela depende muito, vitalmente mesmo, da cooperação e do consentimento dos estados. Como assim? Seja para aceitar a jurisdição da corte lá atrás, seja para de fato cumprir as recomendações da comissão ou as sentenças e medidas provisórias da corte. Sem a vontade política do Estado, o sistema enfrenta desafios. Entendi. Fica então a reflexão, né? Como é que a gente equilibra a soberania de cada país com essa necessidade de ter um sistema internacional que seja efetivo na proteção dos direitos humanos, especialmente quando é o próprio Estado que está sendo acusado de violar esses direitos. Exatamente, é um ponto-chave. Algo para a gente continuar pensando. Excelente, até o nosso próximo mergulho.